Fala aí galera, beleza? Bom, a pedidos vou gravar um vídeo aqui sobre derivação, sobre derivada. Não vou entrar na teoria nem nada do tipo, isso daí tem um monte de gente explicando. Eu vou tentar explicar de uma forma bem prática, tá bom? É, então, eu vou deixar disponível aqui no link aí na descrição do vídeo essa lista de exercícios, tá? No final aqui tem as respostas, né? No final da lista aqui embaixo, depois dos exercícios, tem as respostas para vocês conferirem. E derivada, tem um monte de site na internet que você digita lá a função e pede para derivar, ele te dá o resultado. Ele só não te dá o passo a passo, para isso você tem que pagar, né? Mas aí, se você quiser pagar para ver o passo a passo de um por um, fica a seu critério. O legal é você ter o resultado e você ir tentando fazer à mão, tá? Tem uma porção de exercícios aqui, eu vou fazer esse 48, que dá pra gente pegar bastante coisinha nele aqui, várias regrinhas, tá bom? Eu vou digitando no Word, tá? Dá pra gente ir visualizando legal aqui, tá bom? O que vamos precisar para fazer uma derivação? Para fazer a derivada. Eu recomendo essa tabela de derivadas, né? Tem alguns conceitos aqui, derivada da soma, derivada do produto, derivada do quociente. Eu posso fazer alguns exercícios com usando essas regras aqui depois. As derivadas simples, né? Que é no caso a derivada da constante, de uma equação do primeiro grau, de uma constante vezes x, do x elevado a constante, aquela regrinha do tombo, né? Enfim, a gente vai começar a usar aqui agora derivadas trigonométricas básicas, funções exponenciais e logaritmas. Nós vamos usar muito isso daqui. Tem aqui algumas integrais, não estamos nesse tópico ainda, e tem aqui algumas identidades trigonométricas. Eu achei que era pouco essas identidades trigonométricas, então eu vou disponibilizar também essa outra tabela aqui com mais identidades trigonométricas. Isso aqui vai ser muito útil para a gente, tá bom? Então vamos lá. Derivar e simplificar ao máximo. Lembrando que esse aqui é o exercício 48 da nossa lista, né? Muito bem. O que devemos identificar aqui é o seguinte: quando eu tenho uma operação de subtração ou soma, é a mesma coisa que eu estivesse separando algumas funções. Então, essa função x aqui, eu vou separar ela em 4 funções distintas. Vou derivar uma a uma e depois vou somar ou subtrair. Você pode ver aqui, ó, nessa tabela de derivadas integrais, você tem aqui, por exemplo, a derivada da soma f de x mais g de x', ou seja, a derivada da função f de x mais g de x é igual a derivada de f de x mais a derivada de g de x. Vamos para a prática aqui. O que é isso? Eu vou chamar, por exemplo, esse componente aqui de g de x. Legal? E vou derivar ele separadamente. Esse outro componente aqui eu vou chamar de h de x. Então, hx quadrado sobre 4. O x ln de x menos 1 vai ser o meu h, vou chamar de i. Vou dar um nome qualquer aqui, i de x. Vou por j, vai, não vou por consoante, não, por j. J de x é igual a x ln de x menos 1. Legal? E o 3 também seria uma função. Eu vou chamar de, sei lá, de k, pode ser k mesmo. Vai dar certinho. K de x é igual a 3. Então eu tenho 4 funções distintas: g de x, h de x, j e k. Note que, ó, na função f de x eu estou somando g de x, h de x, j e k.
cada um no seu termo. O que eu vou fazer? Eu vou derivar uma por uma e depois vou somar ou subtrair de acordo com as operações que estão descritas aqui. De cara, o que eu já mato? Que k de x é uma constante, certo? É sempre 3. Qual que é a derivada da constante? Você não precisa nem olhar, mas a derivada da constante é sempre 0, né? Tá aqui, ó. Derivada da constante é 0. Portanto, esse aqui cai fora. Em outras palavras, o que eu vou dizer? Usando a notação aqui, né? K' de x é igual a 0. Acabou, já derivei ele. Vamos derivar o g de x? Vou fazendo aqui, tá legal? Derivar g de x, que é o nosso primeiro termo. Aqui eu tenho que usar, nesse caso aqui, regra... eu vou reescrever isso daqui de uma outra forma para ficar mais fácil. Isso aqui é a mesma coisa que eu fazer assim, ó, x ao quadrado sobre 2, que multiplica ln de x. É a mesma coisa que eu dizer isso daqui. Então, para isso aqui, eu vou usar a regra do produto. Qual que é a regra do produto? Vem aqui, ó, regras de derivação, regra do produto. É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Forma prática, eu tenho o primeiro aqui, que é x² sobre 2, e o segundo, que é ln de x. Então, a minha derivada vai ficar assim, ó, g' de x é igual a derivada do primeiro. Vou fazer regra do tombo, né? Então, o 2 cai, fica 2, vezes x elevado, né? Nesse caso, a 2 menos 1, regra do tombo, tudo isso dividido por 2, correto? O 2 caiu, o 2 cai multiplicando, o expoente aqui eu subtraio 1 e ele continua dividindo por 2. Então, é a derivada do primeiro vezes, né? Não vou pôr nada aqui, vezes o segundo. Quem que é o segundo? A ln de x. Mais, aí a derivada do segundo. Na tabelinha aqui de derivadas, você vai estar sempre consultando ela. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, eu já vou pôr direto aqui, a derivada do segundo. 1 sobre x vezes o primeiro, que é x² sobre 2, correto? E aí agora eu começo a simplificar. O meu primeiro termo aqui, ó, o 2 corta com 2 e o x vai ser 2 menos 1, vai dar 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então vai ficar só x. X ln de x, que está multiplicando ali, né? X ln de x. Mais, aí é o segundo termo aqui, ó, 1 sobre 2, bom, vai manter, o x corta com o quadrado, então vai ficar x sobre 2, x sobre 2, correto? Essa aqui é a derivada desse meu termo aqui, g de x. Bora para o próximo, h de x, que também vou usar regra do tombo, que é onde eu quero. Então, o h', olha que legal, h' de x é igual, o 2 cai, x elevado a 2 menos, x elevado 2 menos 1, só para você poder identificar, dividido por 4. Beleza? O 2 caiu, subtraiu o expoente. Isso daí é igual ao quê? O 2 corta com 4, vai ficar só 2 embaixo. Então, vai ficar x dividido por 2, ou x sobre 2, correto? 2 e 4 eu vou dividir os 2 por 2, né? Então, o 2 vira 1, o 4 vira 2. 2 menos 1 dá 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Beleza, está aqui a derivada do termo h. A derivada do termo j, também vou usar a regra do produto. Então, vamos lá. J' de x. Vou fazer aqui o j, né?
O J vai ser como? Eu vou fazer aqui também regra do produto. A derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então, quem é a derivada do primeiro? O primeiro ali é o x, então a derivada dele é 1. Vezes o ln de x menos 1, mais, aí o primeiro vezes a derivada de segundo. A derivada do segundo, essa é a derivada de ln de x menos 1. 1 na derivada cai fora, porque ele vai dar 0. A derivada de ln de x, nós já vimos, é 1 sobre x. 1 sobre x. Legal. E agora eu vou simplificar isso daqui. Esse 1 aqui é como se ele estivesse fazendo uma distributiva para ln de x e o menos 1. Então vai dar ln de x menos 1 mais o x corta com o x aqui, né? Então vai dar 1. Olha que interessante. Vai sobrar ln de x menos 1 mais 1, então vai dar só ln de x. Essa é a derivada. Bom, já derivei todos os termos. Agora eu vou juntar tudo. Por quê? Eu quero derivar essa função toda aqui, certo? Então agora eu volto nela. F' de x é igual. Quem é a derivada desse primeiro termo? É esse aqui, ó. X ln de x mais x sobre 2. Certo? Menos a derivada do segundo termo. Menos x sobre 2. Então, menos x sobre 2. Já começou a ter uma cara legal. Mais a derivada desse outro termo aqui. Então, mais ln de x. Mais ln de x. Mais a derivada do terceiro termo, que é 0, que nós vimos lá. Certo? Isso daí, agora eu começo a simplificar. Note que x sobre 2 menos x sobre 2 aqui vai zerar. E aqui já tem outro zero. Então, vou reescrever só o que eu tenho. X ln de x mais ln de x. Que interessante. Acho que dá pra gente dar uma outra simplificada, porque eu tenho um fator comum aí que é o ln de x. Então, isso daí vai dar o quê? X mais 1 ln de x. Matou. Por quê? Se o ln de x multiplicar x, dá x ln de x. Se o ln de x multiplicar 1, dá ln de x. Então, a derivada dessa minha função toda aqui, ó, é x mais 1 vezes ln de x. Legal? Espero ter auxiliado aí na resolução, tá bom? Um forte abraço.